Os textos narrativos podem servir como fundamento para princípios éticos. Muitos querem retirar princípios políticos da Bíblia e recorrem a textos narrativos. Quais são as possibilidades e os limites desse tipo de abordagem hermenêutica? Tá, aí tem um exemplo, tem uma pergunta e um exemplo, né? Vamos começar pelo exemplo, né? O exemplo de política e escritura, né? Primeiro que o cristão tem que ser ateu político, né? Eu acho que quando me perguntam, na verdade, sobre qual ideologia você se identifica mais, eu falar de político eu sou ateu. Isso não tá, eu não quero dizer com isso que o cristão não deve se envolver com política, que ele está exímio do seu papel como cidadão e que há cristãos vocacionados para se envolver com a política, mas a gente não espera a nossa redenção da política. Então, pastores, às vezes, que utilizam-se de textos narrativos para tirar princípios políticos, eles incorrem no grande erro da incoerência, porque eles não conseguirão exaurir o texto bíblico e criar uma ideologia a partir do texto bíblico, ou tentar articular uma ideologia dentro do texto bíblico utilizando narrativa. Porque ele pode dizer assim, olha só, um político ele precisa ser como Salomão foi nesse sentido aqui, olha só como Salomão foi reto e sábio, olha, ele tentou dividir aqui o filho com as mulheres, e olha como ele resolveu essa situação, né? Então, a gente fica tentando tirar de texto narrativo esse tipo de princípio ético, né? Só que com uma série de outras coisas, ele não vai poder imitar o Salomão, ele não vai poder imitar a Constituição de Israel, que era o texto, a lei de Deus, mas a lei jurídica de fato, né? A lei, tanto a cerimonial quanto a lei que prevalece para nós é a moral, mas você tem a lei civil e a lei cerimonial. Ele não vai conseguir utilizar toda a lei civil para aclopar numa ideologia política, entendeu? Então, primeiro de tudo, o sujeito que tenta fazer isso, ele é incoerente, porque ele vai estar selecionando coisas da escritura. E o maior erro não é esse. O maior erro essa pergunta tem muito a ver com aquela outra que a gente já respondeu, que é tirar princípios morais e éticos de passagens narrativas. A gente precisa entender como aquela narrativa está colocada dentro da narrativa maior, que é a narrativa da redenção, ok? E não apenas se Deus aprova ou desaprova determinadas condutas, mas se isso estava prescrito por Deus e por qual motivo também. Então, eu não acho saudável quando a gente olha para algumas narrativas e tira princípios éticos das narrativas em si. A gente tem que entender o que teologicamente essa narrativa está comunicando para nós. E aí sim a gente pode tirar princípios éticos, morais e inclusive políticos, né? Eu não seria caipiriano aqui se eu dissesse que Jesus ou a Escritura não tem nada a dizer sobre política. Mas tem que ser feito sob muito critério. Não pode ser feito de forma irresponsável, como alguns fazem, como eu acho que é o caso do exemplo aí da pergunta.